Olá, evangelista! Hoje eu quero falar para vocês sobre algo novo. Hoje eu quero lhe falar sobre os gatilhos mentais. E o que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais são atalhos adotados pelo nosso cérebro para tomar decisões mais rápido, para tomar decisões mais seguras. Por exemplo, quando o seu carro quebra, que você procura um mecânico, você tem algumas opções. Uma das opções que você tem é pesquisar todos os mecânicos da sua cidade para ver se são confiáveis ou não. Uma outra opção é você perguntar para algum dos seus amigos se ele conhece algum mecânico que é bom. Então, quando você encontra algum amigo que diz, olha, eu já fui em tal mecânico e ele é bom, e ele tem um preço muito acessível e ele é confiável, ele é honesto, então você automaticamente já vai nesse mecânico, evitando o desgaste de procurar muitos mecânicos para isso. Então são atalhos, gatilhos mentais são atalhos que você toma para que suas decisões sejam mais rápidas. Então isso são gatilhos mentais, são mecanismos que já estão no nosso cérebro e nós usamos muitas vezes ao longo do dia para influenciar pessoas e também somos influenciados por esses mecanismos cerebrais. O termo gatilho mental ele é muito novo, mas nós podemos ver gatilhos mentais ao longo de toda a história. Até na Bíblia nós podemos ver muitos gatilhos mentais. Nós já usamos os gatilhos mentais. Qual é a grande questão? A grande questão é que nós não temos consciência que eles existem. Os gatilhos mentais são como os sinais de celular, os sinais de internet ou rádio, que estão por aí e você não os vê, mas existem e muitas pessoas usam, você também usa para fazer com que as pessoas tomem decisões e para que você também tome decisões. E nós vamos fazer uma série de gatilhos mentais e você vai perceber que se usar os gatilhos mentais de forma consciente e intencional, os seus resultados evangelísticos vão aumentar de forma impressionante. O primeiro gatilho mental que nós vamos falar vai ser sobre o gatilho da similaridade. Esse gatilho mental diz que as pessoas tendem a ouvir melhor e aceitar melhor as opiniões das pessoas que são iguais a ela. Como é que isso funciona na prática? Para pensar um pouquinho. Você vai perceber que os seus melhores amigos têm muita coisa em comum com você. Por exemplo, muitos dos seus melhores amigos têm a mesma faixa etária de idade, muitos deles têm mais ou menos o seu nível socioeconômico, alguns deles torcem pelo mesmo time de você. Então, quando você tem algo em comum com alguém, que tem uma similaridade com alguém, a aproximação fica muito mais fácil. Nós podemos ver isso até na Bíblia. Por exemplo, quando Deus se manifestou a Adão e Eva. Quando Deus se manifestou a Adão e Eva, que ele veio como Deus, Adão e Eva se esconderam. Quando Deus falou com um povo ali na época de Moisés, que o povo viu a voz de Deus como trovão, o povo se escondeu e pediu para que Moisés falasse com eles. Deus de Abraão, esperamos por vós. Falai conosco. Moisés! Não deixe que Deus fale conosco! Não tenha medo. Certamente morreremos, Moisés! Não deve ter medo. É o seu Deus. Fale você conosco, nós ouviremos! Então você pode ver que quando Deus se manifestou como Deus, o povo que ouviu ficou com medo. Muitas das pessoas ficaram com medo. Mas como Deus se manifestou como homem? O que aconteceu no momento em que Deus se manifestou como homem? Nós vemos ali em João, quando diz que o verbo se fez carne
Então Deus, ele se fez carne, ele se tornou humano para falar com o humano. Naquele momento, Deus pôde ir para a casa das pessoas, para tomar refeição com as pessoas. Deus pôde conversar com as pessoas lado a lado. Deus conversou, Deus falou, Deus pregou sem que as pessoas tivessem medo dele. Isso é similaridade. Deus criou similaridade com o ser humano para poder alcançar o ser humano. E isso é muito comum também entre casais. Isso acontece muito entre casais também. Você vai perceber que existem casais que são tão parecidos que muitas pessoas pensam que são irmãos. Até eu e minha esposa, muitas pessoas já chegaram a pensar que nós éramos irmãos. Eu me lembro de um episódio bem interessante, quando nós estudávamos na mesma faculdade, eu fazendo teologia e ela fazendo fisioterapia. E algo muito interessante, nós estudávamos no mesmo setor, nós trabalhávamos no mesmo setor da faculdade, né? No mesmo setor da faculdade. Se você estudou na faculdade da Bahia e conhece essa música aqui, então você vai saber qual é o setor que nós trabalhávamos. Se você conhece, se você já ouviu essa música, já cantou essa música aqui, então coloca aqui nos comentários, olha, eu sei que setor é esse, comenta aqui. Se você já estudou na Faculdade da Bahia e trabalhou nesse setor e cantou essa música, apenas nós que cantamos essa música sabemos de que setor da faculdade eu estou falando. Isso que eu acabei de falar foi similaridade. Eu acabei de criar algo comum entre eu e as pessoas que trabalharam comigo nesse sistema aí. E é interessante, nós estávamos trabalhando e tinha lá um rapaz que pensava que nós éramos irmãos e começou a dar em cima da minha então namorada, né? Ele começou a dar em cima dela e tudo, e teve uma vez que ele chegou com aquela conversinha fiada, né? Eu estou completamente apaixonado. E disse assim, cadê seu irmão? Minha namorada, né? Então, meu irmão, mas eu não tenho irmão aqui. Não, aquele rapaz que vive conversando com você. Aí ela disse, não, ele não é meu irmão, ele é meu namorado. E eu começo a imaginar a cara dele quando ela falou que nós não éramos irmãos, mas éramos namorados. E você fica aí no canto aí, juvenil. Dá licença. Pessoas se atraem por pessoas que são parecidas com ela. E nós começamos a perceber que muitas pessoas usam o gatilho da similaridade, muitas vezes sem perceber que usam, né? Outras pessoas percebem e usam mais, usam melhor. E eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que era surfista, que pregava para surfista. Então, ele fazia algo bem interessante, ele levava a Bíblia impermeável, e ali quando ele estava surfando, no meio do mar, ele chamava seus amigos e pregava, falava com ele com a Bíblia lá dentro da praia, lá dentro do mar, e todo mundo achava impressionante uma Bíblia no meio do mar, e fez uma classe bíblica que muitas pessoas batizaram. Eu já vi grupos de motociclistas adventistas, então é um grupo que eles viajam como motociclistas normais e chamam muitos motociclistas para estarem com eles ali viajando, e fazem classe bíblica, que pregam e evangelizam e convertem essas pessoas. Grupos de ciclistas também, então são pessoas que usam aquilo que é de comum entre eles e as outras pessoas para pregar o evangelho. Então é um gatilho mental muito, muito, muito poderoso, né? Que você pode explorar mais. De que forma? Se você tem alguém que você tem alguma similaridade forte, que você tem algo em comum, que seja muito forte, explore isso. Tanto alguma similaridade que seja boa, algum hobby, né, algum time
de coração, algum trabalho, alguma coisa, como até similaridades que infelizmente de coisas que acontecem. Por exemplo, existem pessoas que se unem na tragédia. Aconteceu alguma tragédia natural, doença, financeira, alguma coisa, e tem algo em comum em relação a isso, né? Pessoas que têm familiares doentes, que têm algo em comum também. Você pode usar até momentos ruins como esse para evangelizar pessoas, lembrando de quanto mais parecido você é da pessoa, quanto mais coisas em comum você tem com ela, mais poder evangelístico você exerce sobre ela. Maior é a capacidade de você ser ouvido por esta pessoa. Então saiba usar o gatilho mental da similaridade e você vai ver o quanto vai aumentar o seu poder de influência para trazer pessoas para Jesus, tá bom? Nós vamos falar mais sobre outros gatilhos mentais, tá bom? Ao longo dessa série sobre gatilhos mentais. Se você quer ouvir essa série, então assina o nosso canal. Se você está nos vendo pela página do Facebook, então curta a nossa página. Não esqueça que nós estamos também em outras redes sociais, Instagram, Twitter e Snapchat. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.